Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez super bem-vindos aqui à nossa Academia Qualiseg. Estamos dentro de uma playlist falando de ferramentas da qualidade e estamos encerrando agora o nosso último M, né? Vamos falar de material. O quanto a análise de Chicago ela pode nos fazer refletir se um determinado material ele pode influenciar ou não diante de um desvio. Antes da gente falar do próprio diagrama, eu queria lembrar para vocês que quando a gente fala de material, é muito importante entender que dentro de um conceito de qualidade, nós precisamos definir aqueles materiais que são críticos para o nosso produto ou para a nossa atividade. Vamos focar inicialmente em produto. Quando a gente fala em produto, existem materiais que são críticos pela sua natureza, como por exemplo a matéria-prima, né? A embalagem. Se eu tenho uma alteração nestes materiais primários, eu já posso ter lá na frente a possibilidade de um desvio voltado para materiais. Por isso que é tão importante as rotinas de inspeção e recebimento de matérias-primas, ou melhor, de materiais críticos, porque podem ser não necessariamente só matérias-primas, como por exemplo, pode ser também a embalagem, pode ser um aditivo, um produto químico que é adicionado, enfim, pode ser N produtos que são críticos para aquele meu produto final. Quando eu falo de serviço, a mesma coisa, porque eu também tenho ali, eu posso ter ali materiais que são críticos, porque eu posso ter possibilidades de ferramentaria, por exemplo. A ferramentaria, ela é um tipo de material. A peça da máquina, ela é um tipo de material. Então, primeiro a gente entender o quanto essa ideia de material ela é crítica, ao ponto de nós termos dentro dos nossos sistemas de gestão toda uma preocupação, desde o momento que a gente especifica esse material para realizarmos a compra, do momento em que ele chega na nossa empresa e nós inspecionamos para ter a certeza de que nós estamos recebendo exatamente aquilo que nós precisamos. Isso é fundamental. Bom, quando existe essa necessidade, é importante a gente lembrar que, se eu estou diante de um desvio e que eu faço a seguinte pergunta: será que o material ele influenciou, né, nessa minha falha, nessa falha processual? Opa, o que isso já está me dizendo? Que eu preciso minimamente voltar um pouco e entender se essa primícia de especificação e recebimento ela foi cumprida. Veja o link lá no método já, né? E aí, é claro, eu tenho uma vacância aí no meio que seria a própria preservação e armazenagem, né? Então percebam, eu estou me fazendo a seguinte pergunta: tenho um desvio, tenho um problema. O material pode ter influenciado nesse desvio? Opa! Se eu tenho essa dúvida, ou se eu acho que pode, eu volto para verificar essa cadeia de especificação, recebimento e preservação, ok? Então, isso é extremamente importante. Esse raciocínio, não é simplesmente eu dizer, não influenciou, o material que veio é o de sempre. Será que é o de sempre? Será que realmente eu recebi exatamente aquilo que eu queria, que eu especifiquei, né? Então, isso é importante. Uma coisa muito interessante, só para a gente exemplificar isso, é, por exemplo, imagina que eu tenho uma reposição de peças de estoque para uma determinada máquina. Chegou a peça similar, às vezes até algumas pessoas da manutenção me dizem que até às vezes a troca do fornecedor, né, tem uma diferença na peça. Fui lá achando que eu tinha colocado exatamente e que tinha dado tudo certo, né? Puf, tenho ali um problema com a máquina. Veja, estou diante de um M de máquinas, onde a minha causa, o meu fator, não foi necessariamente a máquina, mas foi o material.
Entenderam? O link foi o material. Eu utilizei, por exemplo, uma peça de menor padrão, ou cheguei a utilizar uma peça que não era a melhor peça especificada, e isso me resultou num problema junto à minha máquina, ao meu equipamento. Então, esse M ele é muito importante. Ele é importante do ponto de vista de matéria-prima, de equipamento, ou seja, ele traz para a gente realmente essa reflexão se estou diante de um desvio, de um problema, onde um determinado material ele pode ter influenciado ou não. Bom, pessoal, mais uma vez, super bem-vindos à nossa academia e muito obrigada!